Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui na primeira temporada de podcast, na primeira temporada de conteúdo da Varejo One. Varejo One é uma parceria da Varejo 180 com a Monk, criada para trazer informação, trazer histórias de pessoas que movimentaram o mercado, trazer cases de sucesso atuais e tendências do futuro do varejo e da comunicação voltada para esse segmento. Estou aqui hoje com o Nelson Queirala, amigo da casa, é diretor da Associação Comercial de São Paulo. Isso. Hoje eu estou como vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Também estou com outras funções dentro da entidade. Sou coordenador do Conselho do Varejo, membro vitalício do Conselho Deliberativo. Estou na entidade há uns 30 anos, mais ou menos. Comecei como diretor, depois, em 2007, o então presidente Alencar Burti criou o Conselho do Varejo e já me convidou para ser o primeiro coordenador. Uhum. E aí eu coordenei durante 12 anos, me afastei 4, voltei à coordenação e o varejo sofreu modificações profundas, acho que mais profundas do que nós imaginávamos. A pandemia acelerou a mudança do varejo. Essa é a grande verdade. Sim. Você estava me contando ali fora um pouco da sua jornada pré-associação. Aí eu queria que você contasse para a gente aqui um pouquinho para o pessoal conhecer. Eu comecei a trabalhar junto com meu pai, né? Ele montou uma indústria de roupas, ele já era industrial em outros setores, ele montou uma indústria de roupas, naturalmente ele pôs os filhos, né, de sócios. Então meu pai montou uma indústria de roupas, eu comecei a trabalhar com ele, isso foi em 1966. Então eu estou mais ou menos aí completando uns 60 anos de atividade. Que maravilha. E posteriormente nós vendemos a indústria de roupas, mas nós já tínhamos uma incorporadora. Trabalhei na incorporadora, construtora, comprei com um amigo, compramos uma indústria química. A gente vai mudando, aparece uma oportunidade boa, você vende. Aí fui parar num negócio entre sócio numa companhia de comércio exterior. Trabalhei 10, 12 anos com comércio exterior. E aí fui parar no varejo. Tá? Então, entrei diretamente no varejo, não que antes eu não estivesse, porque quando eu tinha a indústria de roupas, eu é que fazia parte comercial. Uhum. Então, eu estava atendendo, estava vivendo o varejo já naquela época, assim como nas outras empresas. Mas em 99 eu acabei sendo convidado para trabalhar numa grande rede de lojas de roupa masculina e fiquei por cerca de 20 anos. Comecei como supervisor de algumas áreas e depois de uns 3, 4 anos fui nomeado como diretor de expansão. Então, nessa minha fase de diretor de expansão, eu abri mais ou menos umas 350 lojas. Caramba. Quer citar o nome da empresa? Quer Sim, citar? era a Camisaria Colombo. Sim. Tá? Camisaria Colombo, que naquela época tinha 40 lojas em São Paulo, 4 lojas em Brasília, e nós chegamos a 434 lojas nos 26 estados da federação. Então, minha vida foi, acho que mais no ar do que na terra. Uhum. Teve alguns anos que eu fiz mais de 100 voos por ano. Caramba. Devo conhecer em torno de uns 400 shoppings pelo Brasil todo, porque eu abri loja nos 26 estados da federação. E aquele trabalho meio de formiguinha, né? Você vai escolher um ponto no shopping, você vai ao shopping, se tiver uma cadeira no corredor, você senta, fica olhando as pessoas circularem, fica olhando se as pessoas olham para a direita ou para a esquerda, se as pessoas estão carregando sacola, quando elas entram no shopping e para que área elas se dirigem, enfim. Você vai fazendo esse trabalho de formiguinha até entender onde estão os melhores pontos dentro do shopping. Aí vem a negociação, que é uma coisa muito pessoal, né?
você vai sentar com o diretor do centro comercial do shopping e vai negociar o que nós estamos comentando. Isso não tem como substituir. Relacionamento, você tem que ser olho no olho. E aí você passa a fase de negociação, discutindo o contrato, discutindo quais serão as condições do contrato, acaba acertando, definindo, fecha o contrato. Aí eu contratava o projeto da loja, contratava uma construtora, contratava um mobiliário, e quando a loja estava pronta, eu entregava para outro departamento da empresa, que era o departamento que fazia o abastecimento e inauguração. Devo ter feito isso mais ou menos em 350 lojas. Tá? Então, nós chegamos aí a mais de 430 lojas, mas infelizmente, em 2015, começou a vir uma recessão muito grande no varejo, para quem se recorda, e nós tivemos que começar a fechar as lojas deficitárias. Sim. E assim, fomos fechando, encerrando várias atividades, e depois eu saí de lá e deixei a Colombo há 7 anos atrás, e depois eles também foram fechando, substituindo lojas, aí eu não acompanhei mais. Mas a gente sente aquela diferença de quem trabalhou há 60 anos atrás e quem trabalha hoje. Né? Há 60 anos atrás, eu fazia as fichinhas no papel, né? Pegava um papel, pegava o bloquinho que eu mandava imprimir, punha um papel, um carbono entre uma folha e outra, preenchia, entregava muitas vezes para a área de comercial, área de produção. Eu ia ao banco sacar dinheiro, o caixa puxava aquele Cardex. Para quem não conhece o Cardex, é como se fosse uma caixa de ferro com várias gavetinhas, né? E cada gavetinha tem uma ficha. Então você ia ao banco, ele via lá teu nome, estava lá a letra, ele puxava a gavetinha do Cardex, procurava a tua ficha. Vou sacar 100 cruzeiros. Então ele anotava à mão, menos 100 cruzeiros, e te dava os 100 cruzeiros. Tá? Checava a assinatura. Hã? Ele checava a assinatura, né? Checava a assinatura, né? Que tinha no cardão. No papel. E era assim que trabalhavam também os bancos, ou seja, todos os negócios funcionavam dessa forma. Eu cheguei a ter na minha empresa um Telex, né? Então, eu mesmo cheguei a utilizar o Telex pessoalmente, digitava no Telex, você tinha que gravar uma fita, era uma fita amarela que você gravava, né? Você digitava todo o texto, gravava aquela fita. Quando a fita ficava pronta, você encaixava a fita numa parte do Telex, digitava o código do aparelho que iria receber, e quando o aparelho acusava que estava pronto para receber, você apertava um botão e a fita ia rolando. Tá? Então você tinha certeza de que o outro lado estava recebendo a tua mensagem. Tá? Era um pouco diferente depois, quando surgiu o fax, que você muitas vezes não podia comprovar que você enviou um fax. Mas eu enviei um fax. Mas eu não recebi. No Telex não, no Telex você tinha a prova, porque você tinha a chave, né? Você recebia o código da chave. Então você sabia que a pessoa estava recebendo a tua mensagem. Tinha validade jurídica, se fosse o caso. Tinha validade jurídica. O Telex era muito conceituado. Bom, depois surgiu o fax, né? Na década de 90, na época de 90. Esse eu já... Na época de 90 surgiu o fax, que muita gente não entendia como é que aquilo podia funcionar, né? Aquele milagre, né? Aquele milagre que você punha uma folha. Tem até uma história, uma piada de uma pessoa, uma pessoa de bom nível cultural. Ela foi passar um fax, aí ela voltou para o pessoal e falou, olha, não está dando. É a terceira vez que eu passo e a folha volta. Então, era inacreditável como é que você podia transmitir o que estava escrito numa folha
para qualquer outro lugar do mundo, né? E aí veio a evolução, né? Você naquela época já tinha o computador, você já podia montar suas fórmulas dentro do sistema de Windows, dentro de um Excel. Começou a comunicação pela internet e mais ou menos no fim do século, na última década, né, 80, 90, que começaram as primeiras negociações via internet. Então, E como é que mudou? Quem não viveu isso e hoje vive um mundo totalmente é, online, eu acho qual foi o que grande ganho que teve daquele momento para cá? aquela dificuldade que você tinha, eu preciso comprar, eu lembro quando eu era pequeno, eu queria comprar, isso eu nunca vou esquecer, no dia que lançaram o vinil de 45 rotações dos Beatles. Era uma música, de um lado era She Loves You, e do outro lado I Want to Hold Your Hand. Então eu saí de casa, morava nos Jardins, saí de casa, peguei um ônibus, né? Eu tinha 15 anos, 16 anos, fui até a Rua São Bento, Rua Direita, para comprar esse vinil. Aí voltei para casa, né? Tinha lá o toca-discos, né? Não tinha outra alternativa. Você queria comprar, você ia comprar fisicamente, né? Como é que você descobriu onde tinha alguma coisa? Existia uma coisa chamada páginas amarelas. Páginas amarelas era como se fosse uma lista telefônica, mas um calhamaço dessa espessura, onde classificava por linha de produtos. Então eu quero comprar um calçado. Então você ia lá nas páginas amarelas, pá, É o pá, pá, Google, pá, né? pá. Hã? É o Google. É o Google, É. exatamente. Era o Google físico. Aham. Página tem uma loja aqui na Rua Augusta de calçados. Então você vai lá para ver que produto que eles têm para vender e você comprava, né? Não tinha muita alternativa. Era, Só era uma época que o varejo era muito físico, você tinha lojas de marcas proprietárias, né? você tinha um varejo quase que exclusivamente físico, né? Você tinha que ir ao local da compra, né? O lugar onde estava estabelecido a loja fisicamente, para ver que produtos eles tinham para vender, para você poder escolher. E aí o tempo, as coisas foram mudando. É claro que no começo pouca gente aceitou essa mudança. Quando começou essa mudança aí na década de 90, chegou aí a se ter 1% do varejo negociado virtualmente. Uhum. Tá? E pouca gente, quando você fala em 1% é pouco, mas realmente pouco porque os mais velhos não admitiam, em hipótese alguma, em comprar um produto que você não estava fisicamente vendo o produto. Só que as coisas foram evoluindo, a venda virtual começou a crescer, começamos aí um novo século, e quando chegou mais ou menos no fim, perto do ano de 2020, nós já tínhamos 6% das vendas totais do varejo feitas virtualmente. E aí veio a pandemia. A pandemia mudou radicalmente os costumes, porque você não podia sair de casa para comprar, então até os mais velhos, que nunca tinham tido a experiência de comprar virtualmente, tiveram que comprar virtualmente. Se virar para aprender, né? E era para aprender. E aí a venda virtual deu um salto muito grande, né? Naqueles anos de 2020, 2021. Depois ela recuou um pouco, naturalmente, porque você podia voltar a estar fisicamente nas lojas. E, aliás, para quem lembra um pouco aí do que nós passamos na pandemia, quando você
voltou a poder sair de casa, todo mundo queria sair de casa. Sim. Aí eu quero ir ao shopping. Você vai comprar alguma coisa? Não. Não. Eu não vou comprar nada, mas eu quero ir ao shopping. Tô Eu quero com saudade passear. de ir ao shopping, né? Saudades de ver um shopping. Né? Mas é claro que as coisas foram mudando. Eu tenho 2 fatos que eu lembro. Engraçado. Há uns 10, 12 anos atrás, eu estava reunido com um presidente de um grande grupo de shopping centers. Então a gente conversou. E no fim da conversa eu falei, eu queria dizer alguma coisa. No futuro, isso aqui vai até fazer chamada telefônica. E no futuro, nós vamos a um shopping center até para comprar alguma coisa. É isso. Porque, na verdade, no futuro você vai utilizar o shopping center como um centro de conveniência, convivência, experiência. Então você vai ao shopping para comer alguma coisa, para ir ao cinema, para a mulher ir a um cabeleireiro, para fazer uma academia, enfim, vai ser um centro de serviços. E você vai acabar comprando alguma coisa. Nossa, o pessoal até ficou bravo comigo na época. Você está Imagino. louco? Eu falei, é que eu acho, né? E depois muitos anos se passaram, alguns anos se passaram, e eu estava num congresso de shopping centers nos Estados Unidos. Isso, se eu não estou enganado, foi em 2017. Ninguém tem bola de cristal, é claro. Mas eu, numa mesa onde nós estávamos almoçando, varejistas, empreendedores de shopping centers, eu falei, olha, daqui uns 8, 10 anos, não mais que 30% da área do shopping vai ser varejo. Fala, pessoal, como que será? O resto vai ser serviços, vai ser entretenimento, cinema, restaurante, bar, lanchonete, serviços de beleza, conveniência. Uhum. Você vai querer um shopping. A mulher vai querer um shopping, ela vai de manhã ao shopping, ela vai fazer uma academia, vai tomar um café da manhã, vai no cabeleireiro, vai fazer uma aula de inglês, enfim, ela já ocupou a manhã dela inteirinha sem ter comprado nada. Sim. E assim sucessivamente. Porque nós vamos ter uma maneira, pelo que eu estou vendo, estou sentindo, eu disse isso há 8, 10 anos atrás, eu acredito que essa venda que existe hoje virtual deve crescer muito. E claro, como eu falei agora há pouco, com o advento da pandemia, isso deu uma acelerada, casualmente, né? E depois voltou um pouco, mas hoje nós temos aí 10, 12% das vendas do varejo. Eu não sei se esse número hoje está atualizado, mas acho que está. Uhum. São ainda vendas, comércio feito virtualmente. Tá? Com a questão das novas gerações também. E a evolução é a seguinte, por exemplo, eu tenho meus netos que nasceram já no mundo da nova tecnologia, tá? Conectados. Já nasceram conectados. Eu lembro que a gente ia almoçar domingo, eles sentavam na mesa, né? A minha nora dava lá um tipo de um iPad, um daqueles aparelhinhos, para eles se distraírem, para comer, né? Então ele olhava, eles tinham 1 ano e meio, 2 anos, né? Eles olhavam assim na tela, né? Apertava o botão, batia o dedo em cima, eles já sabiam que aquele desenho que ia passar era o desenho da Peppa. Aí apertava, batia no outro botão, sabia que aquele desenho que ia passar era da Galinha Pintadinha. Isso não tinham 2 anos de idade. Então Experts. já nasceram sob a tecnologia. E assim vai sendo. Os anos vão passando. Esses hoje jovens se acostumaram com a nova tecnologia, não vão ficar perdendo tempo de ir num shopping para ficar escolhendo um produto, vão acabar usando cada vez mais a compra virtual, né? Uhum. Claro que vão ao shopping para passear, para comer, para ver ir no cinema, etc. Então a tendência realmente é
a venda virtual crescer cada vez mais, a loja física não vai desaparecer, diferentemente do que se falava alguns anos atrás. A gente ia nos congressos aí de varejo em Nova York, mas a loja física, não, a loja física não vai desaparecer. A loja física vai estar sempre lá, talvez em modelos, tamanhos mais compactos. Para experimentar, tocar. Para experimentar, para você, você tocar a mercadoria, né? A pessoa, ele vai na internet, consulta uma geladeira, bom, essa geladeira tem 420 litros, tem isso. Aliás, tecnicamente, você não vai encontrar nenhum vendedor na loja que vai te explicar tudo sobre aquele produto, como você pode ver tecnicamente tudo sobre aquele produto na internet. Então você vai conhecer muito mais virtualmente. Só que aí você quer ir à loja, botar o dedo na geladeira. Tá bom, é isso, saber se é firme, como é que são os compartimentos de fato. Como é que é o compartimento? Não sei se na fotografia estava direito. Puxa, isso tá... tá legal, vai ficar bonito na minha cozinha, vai ficar bonita. Né? E aí você compra na loja, você volta para casa, né? E acaba comprando virtualmente. Sim. Então, o varejo físico vai continuar existindo, vai sempre existir, até porque as pessoas sentem necessidade de ir ver o produto fisicamente. Sim. Em 1980, na época, então, nós tínhamos a incorporadora e a construtora, e eu passei a participar do Secov, que é o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Incorporação do Estado de São Paulo. Então, eu comecei a frequentar o Secov, comecei a participar de um grupo de trabalho, coordenei um grupo de trabalho, que era um grupo de trabalho sobre materiais, né, insumos de tecnologia, e fiquei quase 20 anos na entidade, como voluntário, que é uma coisa hoje que está muito difícil de a gente conseguir, voluntários. Mas, enfim, eu fiquei aí quase 20 anos. Depois, como eu mudei de atividade, eu saí do Secov e fui convidado para participar da Associação Comercial de São Paulo. Então, uns 30 anos atrás, entrei lá numa diretoria, numa época de mudança de direção, mudança de mandato. Entrei como diretor voluntário, naturalmente, não fazia muita coisa, etc. E quando chegou no ano de 2007, o então presidente da entidade resolveu criar o Conselho do Varejo. Então ele me chamou e falou: Nelson, vou criar o Conselho do Varejo aqui. O que é o Conselho do Varejo? São grupos de trabalho. A Associação Comercial de São Paulo tem hoje 12 ou 15 grupos de trabalho. A maior parte é o Conselho do Agronegócio, é o Conselho de Política Urbana, é o Conselho de Estudos Financeiros e Tributários, é o Conselho de Política Social. Na verdade, chamam-se de conselhos, são grupos de trabalho, e criou o Conselho do Varejo e me convidou para ser o primeiro coordenador. Então, eu comecei nesse trabalho em 2007, comecei reunindo varejistas e, nos primeiros anos, tratando de assuntos mais pontuais, né? Se tinha algum problema que surgia, alguma mudança de legislação, reúne o pessoal, vamos discutir, vamos chamar um advogado para fazer uma palestra para explicar essa nova mudança de legislação. Veio aí na época de, sei lá, 2009, 2010, mais ou menos, veio mudança da lei do inquilinato. Porra, isso ia atingir diretamente, né? Varejo. O varejista, ia ter uma mudança profunda nas relações entre locador e locatário. Então, reúne, discute, vamos brigar. Nossa, nós vamos ser muito prejudicados, vamos brigar por isso. E assim foi indo. Depois a gente entrou numa fase, 2010, 2011, se precisar, onde o mercado financeiro estava com muito dinheiro. Então precisava investir.
E começaram a se criar os fundos e as empresas de shopping centers captavam dinheiro e precisavam construir shopping centers. Uhum. Então começou naqueles primeiros anos de 10, 11 até 14, mais ou menos, uma loucura de construção de shopping center. E nós muito preocupados, porque você tinha numa cidade onde mal e mal cabia meio shopping center, 2 querendo construir um shopping. E a gente falava, bom, se os 2 construírem o shopping, eu vou para um ou vou para outro. Se eu for para um, meu concorrente vai para o outro. Sim. E aí eu vou perder mercado. Então, eu vou abrir nos 2. E eu abrindo nos 2, eu ia vender pouco nos 2. Viabiliza, né? Porque eu mesmo estava fazendo concorrência para mim mesmo. Então surgiu uma preocupação muito grande no meio do varejo, principalmente das grandes redes de varejo, de abrir. Como a gente sabe, as grandes redes, as lojas são de 2, 3 mil metros quadrados, e se tornava até um pouco complicado para esses varejistas abrir 2 lojas de 2, 3 mil metros quadrados numa cidade que mal cabia meio shopping center. E nós começamos um trabalho de convidar os empreendedores de shoppings. Fizemos isso uns 4 anos, pelo menos. Então, juntou um grupo muito grande dentro do nosso Conselho do Varejo, que eram quase todos diretores, gerentes de expansão, ou até os próprios empreendedores do varejo, para receber esses empreendedores de centros comerciais, para tentar entender o que eles estavam querendo, o que eles estavam querendo produzir. Então se convidava. Bom, a gente sabia que na cidade X, cidade pequena, 100 mil habitantes, bom, vão sair 2 shoppings. Vamos convidar, vamos ouvir os 2 empreendedores. Então você convidava os 2 empreendedores e você ouvia as propostas. Olha, o empreendedor acha, olha, eu tenho um terreno, tenho escritura do terreno, tenho um projeto pronto, vou encaminhar para aprovar o projeto, tenho a documentação, tenho a legislação, estou atendendo a legislação ambiental, né? Uhum. Sou do ramo, vocês me conhecem, né? Sou do ramo, etc. A nossa empresa mesmo vai administrar o shopping. E aí a gente ouvia o outro empreendedor. Eu moro na cidade, eu tenho um filho engenheiro, um sobrinho arquiteto, minha vizinha tem uma loja, e eu resolvi abrir um shopping center. Mas o senhor tem experiência? Não. Mas eu tenho as ferramentas na mão. Então, eu tenho o terreno, eu vou fazer um projeto. Minha família vai ajudar? Minha família vai ajudar, meu sobrinho vai fazer o projeto, ele é arquiteto, meu filho vai tocar, etc, etc. E aí você se deparava com uma situação muito delicada, né? Porque em quem que você ia apostar? Ia apostar naquele que já era tradicional. Então nós nos reuníamos e começávamos a discutir o assunto. Bom, quem vai para a cidade, para aquela cidade? Uns vão, outros não vão. Tá? Bom, quem vai para essa cidade? Escolhe qual, quer ir em qual? Eu quero ir no shopping do empreendedor que tem experiência. Tá? E aí a gente deixava claro, olha, ninguém é obrigado a ir para esse shopping. Quem quiser pode ir para o outro. Mas a gente sabe que vai ter problema. Tá? Então, com isso, a gente iniciava as negociações, conversava com outro empreendedor, falava, olha, o pessoal aí não gostou muito aí da tua apresentação do teu shopping, pessoal, quem vai para a tua cidade, não são todos, alguns vão para a tua cidade, vão para um outro shopping. A nossa recomendação é que é senhor esperar um pouco, não ficar gastando dinheiro agora, ficar investindo numa coisa que... E assim a coisa andava, entendeu? Então... Troca de experiência, consultivo. Exatamente. E aí a gente
No fim, era vantagem para o varejista, que não precisava abrir 2 lojas, Sim. e vantagem para o empreendedor, que não ia dividir o mercado. Tem várias cidades pequenas que saíram 2 empreendimentos. E a gente sabe que demorou anos para maturar, porque ficaram 2 shoppings, não cabia 2 shoppings na cidade, um concorrendo com o outro, alguns abrindo loja num shopping só, outro abrindo loja em 2 shoppings, etc. E o resultado não foi muito bom. Sim. Isso, naturalmente, essa explosão de construção de shopping centers acabou mais ou menos em 2014, etc. Em 2015, já assumiu aí um novo governo, né? Uhum. Assumiu já a presidente Dilma Rousseff, assumiu em janeiro de 2015. O varejo já havia meio andando de lado, e aí, como todos sabem, tivemos aí 2 anos de recessão. O varejo diminuiu muito de tamanho, né? Os empreendimentos comerciais, quando tinham inaugurado 30, 40 num ano, estavam inaugurando 5, 6, 8 empreendimentos naquele ano. Eu lembro que o varejo de eletrônicos, as lojas grandes, né, começaram a fechar muito. Começaram a fechar muito, e já nessa época, quando a gente fala em 15, 16, nós já estamos falando na venda virtual, na venda pelo e-commerce, Uhum. tá? Que já vinha crescendo naquela época. Tá? Quem acelerou muito foi o Magazine Luiza, né? Foi. Tanto abrir loja quanto Abriu foco loja, no e-commerce. investiu pesadamente. Acho que foi a empresa que mais investiu em tecnologia, foi a Magazine Luiza. Serviço de valor agregado, seguro. Exatamente. E aí, então aí o varejo mudou, começou a mudar radicalmente, né? Você veio com novas tecnologias, novos sistemas de controle, porque antigamente você tinha, para quem tinha, por exemplo, loja espalhada em todo o Brasil, não era muito fácil controlar, né? Vamos fazer contagem de estoque. Então fechava a loja um dia, ia uma equipe lá, contava todo o estoque da loja, prateleira, Já fiz muita depósito, contagem. contava tudo para ver quanto tinha, ver quanto tinha entrado, quanto foi vendido, está batendo, não está batendo, nossa, está faltando mercadoria. Bom, os anos se passaram, hoje uma pessoa, um funcionário entra com equipamento na mão, dá uma volta na loja e já contou Já todo o está estoque. contando. O estoque está tudo Fantástico. contado. Tudo contado. Tá? Então, essas mudanças do varejo, para quem viveu o varejo, como eu disse que eu com 15 anos de idade fui comprar um disco de vinil de 45 rotações no centro da cidade de São Paulo e vive hoje um varejo onde, se eu quero comprar um parafuso, eu entro lá no Google, na pesquisa, no Mercado Livre, na Amazon, e compro sem ter que sair procurando. Uhum. É uma mudança radical. Eu acho que a minha geração assistiu à maior transformação do varejo. Porque quando meu avô chegou no Brasil, no fim do século XIX, 1890, ele naturalmente... eu sou descendente de famílias libanesas, né? Meus avós eram todos libaneses. Ele ia, o termo que usavam na época, iam mascatear, né? Uhum. Então começavam a vender, né? O tempo passou, o meu avô abriu uma loja na rua 25 de Março, como era tradicional para as famílias árabes. Já era clássico. Já era clássico. E aí começou a vender tecido, naquele sistema, né, de você abrir a peça, puxava a fita métrica, tá? Quanto é? 1,5 metro? Pá! Você punha na mesa do tecido, puxava 1,5 metro, pegava a tesoura, passava a tesoura e cortava o tecido. Meu avô vendia tecido no Rio, em loja. Meu avô vendia.
no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro. Então vendi assim, ó, que assim como meu pai também, aí no fim da década. Meu pai já veio um pouco depois para o Brasil, no fim da década de 30, também abriu um depósito de tecidos também na região da 25 de março. Mas, enfim, eles viveram aquele varejo tradicional, né? Meu avô, coitado, morreu muito jovem, morreu aí por volta de 1930. O que ele viu foi aquele varejo que existia e continuou existindo. O meu pai já pegou um pouco mais de evolução, mas ele não chegou a ver o varejo virtual, tá? Então ele viu a pequena mudança do varejo, onde ele vendia tecido e onde as pessoas passaram a comprar roupa pronta, tá? Mas a minha geração, eu já assisti um pouco à venda do tecido, à indústria da confecção, à venda física, à venda virtual. Então, eu acho que essa geração assistiu à maior transformação que teve no varejo. Eu não sei como é que vai ser para frente, porque as crianças que estão nascendo hoje estão nascendo sob a égide da inteligência artificial. E as coisas devem mudar novamente. Não dá para imaginar o que vai ser, mas vão ter muitas mudanças. A gente estava falando antes da questão do mundo físico e da geração atual ser basicamente virtual. Sim, E da importância do olho no olho. sim, Como sua vida está no celular, a gente estava conversando antes, você é bem adaptado à tecnologia, mas certamente tem uma questão de negocial, de relacionamento, que tanto a associação quanto você fazem, e que é muito importante estar presente, como a gente está aqui hoje, olhando no olho e trocando ideia. eu participo de muita reunião virtual, mas são reuniões da associação comercial. Eu não posso ir a todas, eu assisto virtualmente palestras, etc. Mas eu ainda hoje não concebo fazer uma negociação virtualmente. Eu acho que para você fazer uma negociação, você tem que estar como nós estamos hoje aqui. Nós dois. Eu olhando no teu olho, você olhando no meu olho, eu conversando com você, eu vendo se você está mexendo muito as mãos, se você mexe muito a cabeça, inclina o corpo. Então, a negociação, eu acho que esse contato pessoal é imprescindível, né? É a maneira de você sentir realmente ainda o calor humano, né? Sem dúvida. Porque, naturalmente, virtualmente é tudo muito frio, né? Como eu disse, você vai comprar um produto, você vê lá o produto, né? Escolhe lá o produto que você quer comprar, né? Não sabe se é quente, se é frio, se cabe na mão, se é muito Se é grande. muito grande, etc. Aí você olha, eu muitas vezes vou comprar alguma coisa, eu vou nas especificações, vejo lá, mede tanto por tanto por tanto. Eu falo, eu dou uma parada, aí pego uma régua, pego alguma coisa que eu tenho na mesa, meço um pouquinho e falo, olha, deve ser mais ou menos desse tamanho, né? Então, mas enfim, é uma venda virtual, é uma venda mais fria, né? Uhum. Uma venda muito mais objetiva. Mas você está negociando um produto. Eu não estou fazendo uma alta negociação, né? E eu acho que mesmo, olha, como eu disse, eu não sei como é que vai ser com a inteligência artificial. Eu sei que as coisas vão mudar muito, mas determinados conceitos não vão poder ser interpretados pela inteligência artificial, tá? Por mais que você tenha, você hoje pede um contrato de locação, sai o contrato de locação, você pede para te escrever uma palestra, sai a palestra, mas aquele sentimento, aquele calor,
é uma coisa que muda do dia a dia. Então, nisto, eu entendo hoje que a inteligência artificial não vai conseguir acompanhar o dia a dia. Ela vai acompanhar uns dias depois. Então, esse sentimento que você tem do contato com a pessoa, do relacionamento, eu acho muito importante. Sim. E qual o maior desafio dentro desse contexto todo da associação hoje? Qual o seu grande desafio? Você precisa Olha, resolver esse ponto aqui. eu vou dizer que o grande desafio hoje é você trazer jovens para serem voluntários. Isso é um desafio que nós estamos sofrendo. Outro dia, eu assisti na associação uma palestra de agronegócio. Uhum. E o expositor, que já foi aqui secretário da Agricultura, etc., ele começou a dizer que os jovens, muitas vezes, hoje já se afastaram da área rural, mas você tem uma certa dificuldade. Aí até levantei a mão e falei, olha, não é o agronegócio só que tem dificuldade com os jovens. Eu falei para ele, olha aqui nesse auditório. Você só está vendo aqui cabeça branca. Sim. Cadê os jovens do agronegócio? Nós não conseguimos trazer os jovens para serem voluntários. O jovem hoje é muito objetivo, muito ativo. Uhum. Ele não quer perder tempo. Como ele resolve um problema em questão de segundos, via virtual, etc., ele não quer perder tempo de vir até aqui, participar e etc. Mas será que ele resolve mesmo? Será que ele resolve mesmo? Ou ele remedia? Ou ele pensa, ele remedia, talvez ele pense que resolve. Por que eu gosto de frequentar a entidade? Porque eu não me atenho na entidade somente ao meu ramo de negócio. Se tem uma palestra do agronegócio, como eu comentei agora, eu vou assistir. Eu quero tomar conhecimento do que está acontecendo. Se tem uma palestra a respeito de reforma tributária, eu preciso assistir. Preciso saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. Se tem uma palestra sobre política urbana na cidade de São Paulo, eu quero saber o que está acontecendo. Então, eu quero me contactar com as pessoas, eu quero ter esse contato pessoal com as pessoas, para poder entender qual é o pensamento, qual é a ideia, como é que as pessoas pensam, qual é a tendência que as pessoas estão sentindo que vai acontecer. Então, eu considero esse trabalho físico é importante, para mim é imprescindível. Puxa, mas você vai lá, falam para mim, você vai lá e perde um tempão e não ganha um tostão. Eu sou voluntário. Se eu não ganho nada, fiduciariamente, dinheiro, não ganho nada. Mas eu ganho conhecimento. Eu fico sabendo o que deverá acontecer em algum determinado segmento antes dos outros. Sim. Tá? Porque eu estou lá no meio de especialistas. Perfeito. Pessoas que já viveram muitos anos naquele determinado setor e já estão prevendo que vai acontecer isso e aquilo. Então, estou ouvindo essas pessoas. Diferentemente do que se eu estou participando de uma reunião via virtual, via Zoom, onde eu não vou poder captar esse sentimento. Então, eu ganho muito, sim. A soma dos repertórios faz muita diferença. Muito. E às vezes o grande negócio fiduciário, o grande negócio de dinheiro, vai sair dessa reunião. Exatamente. De uma conversa de 2, 3 pessoas. Uma conversa. Por que você vai participar de um congresso do varejo? Eu liderei durante 12 anos as comitivas da Associação Comercial para a Feira de Nova York, para a NRF. Né? É a maior feira do mundo de varejo que acontece todo mês de janeiro. Durante 12 anos seguidos, eu estive lá liderando um grupo de associados nossos e
Bom, mas para que você precisa sair daqui e ir até Nova York para ouvir uma palestra, se depois tem vários especialistas que vão nessas palestras, assistem as palestras, e depois chegam aqui e fazem seminários. Eles vão te explicar tudo. Porque lá eu estou tendo o calor, o sentimento do que está acontecendo. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu saí de uma palestra, fiquei andando no corredor, não estava preocupado que precisava voltar ao escritório, porque eu estava livre, e comecei a pensar sozinho de uma coisa que o palestrante tinha dito e que eu estava enfrentando um problema na minha empresa e que essa pessoa me trouxe a solução. E foi nesse momento que eu estava sozinho caminhando que eu encontrei a solução de um problema. Não. Isso certamente não iria acontecer se eu, depois de um mês do congresso, fosse assistir às palestras Sem aqui dúvida. que fazem após o evento. Eu ia estar assistindo, eu ia estar com o meu celular tocando, era alguém do escritório, eu ia ter que levantar e atender, eu ia ter que sair. Lá não, lá estava desligado. Não vou atender ninguém. Então, essa presença física é muito importante. É por isso que é importante você estar nesses eventos, nesses lugares. Para aprender realmente, para se relacionar. Boa. Né? Nelson, estamos caminhando para o final. Né? Infelizmente, a aula que você deu aqui para a gente hoje é impagável. A gente podia ficar por muitas horas aqui conversando e aprendendo. Eu queria que você desse uma dica para alguém que você conheceu hoje, pode ser para mim, dentro de toda a sua história, uma coisa marcante que você aprendeu ao longo da vida e que você quer passar para o próximo. Uma coisa que eu sempre aprendi é persistência. Tá? Você nunca deve desistir. Eu acho que você enfrentar uma barreira, você vai sempre enfrentar no dia a dia. E quando você encontra essa barreira, para. Não dê um passo para trás. Seja persistente. Mas é difícil, mas não é impossível. Então, a persistência é uma grande qualidade que algumas pessoas têm. Então, eu acredito que as pessoas podem fazer muito. Todas as pessoas têm capacidade para fazer muito, mas precisam ser persistentes, precisam estar presentes nos ambientes, nos eventos, precisam estar participando. Não adianta ficar esperando que as coisas vão vir de mão beijada, porque nesse mundo nada vem de mão beijada. Não adianta você ter conhecido centenas de pessoas durante a tua vida, se você num determinado momento se afasta do teu negócio e se você pensa que essas centenas de pessoas vão poder te trazer de mão beijada alguma solução, esqueça. Não vão trazer. Você tem que sobreviver. Você tem que se subsistir. Perfeito. Nelson Queirala, muito obrigado. Obrigado. Sim. Foi um grande prazer te conhecer e conhecer um pouquinho da sua história. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Igualmente. Pessoal, terminamos aqui mais um episódio da primeira temporada da Varejo One, uma parceria da Varejo 180 com a Monk, com um convidado especial. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Até bom. Obrigado.